O país está num beco sem saída. Num beco sem saída institucional. Não tem. Não há quem seja, desde que seja um pouquinho crítico, né? Porque sem pensamento crítico não há mudança. Né? O Dr. Pangloss nunca fez nenhuma ruptura na história. Nunca o fará, um célebre personagem do Voltaire. Né? Porque aqueles que dizem que está uma coisa bem ad eterno, não teria história. Nós estaríamos na caverna, ainda achando lindo a caverna maravilhosa e a utilização da pedra, tal, do choque entre duas pedras e conseguir fazer o fogo. O mundo só mudou porque as pessoas tiveram pensamento crítico, que é condição sine qua non para melhorar as condições, por exemplo, de vida, né? O funcionamento político, em suma. Sem pensamento crítico não há transformação. Isso é essencial. O Brasil é um país muito pouco suscetível ao pensamento crítico. É um país do sim e preferencialmente do sim, senhor. A crítica é essencial. Sem ela, não há mudança. A mudança só ocorre por causa da crítica e da participação popular num processo de mudança. Né? Isso é central. Isso é uma espécie de prólogo. Agora, imagine o seguinte. Nós estamos num beco sem saída institucional. É difícil achar alguém que confia no Palácio do Planalto, no Executivo Federal. É difícil achar alguém que confie no Congresso Nacional, no Legislativo Federal. É difícil achar alguém que confie no STF, no Judiciário Federal. Ninguém confia em nada, é uma desconfiança absoluta. E não é acidental. As instituições não funcionam. A Constituição que cumpre agora, completa, dia 5 de outubro, 30 anos de quando ela foi promulgada, a Constituição Cidadã, como diz Ulisses Guimarães naquele discurso, no dia da promulgação, ela deu o que tinha de dar. Ela não consegue responder à complexidade da sociedade brasileira hoje. E por quê? Porque ela foi mal feita. Ela é um programa político partidário, não é uma Constituição. Ela disserta sobre tudo. Ela é um retrato de 1988, antes ainda da queda do Muro de Berlim, que foi 9 de novembro de 1989. Então ela é um retrato daquele período, né? De um período, portanto, de luta entre capitalismo e socialismo, de uma concepção de política, de Estado, de sociedade, né? E como ela foi muito específica, ela foi detalhando as suas funções, ela perdeu a sua validade, ela não responde ao que o Brasil necessita hoje. É diferente de uma Constituição enxuta, que tem princípios, que aí independe do momento histórico, porque são princípios. O exemplo clássico é a Constituição norte-americana de 1787, né? No nosso caso, não. A Constituição foi ultra detalhista e já passou, não dá conta. Nós precisamos sair desse beco sem saída institucional. Ter uma nova Constituição, né? Produzida numa Assembleia Nacional Constituinte exclusiva, não que ela se transforme depois no Congresso, exclusiva, né? Portanto, fica bem claro que o sujeito não está, o constituinte, participando para obter algum tipo de benefício, não pode eleger deputados e senadores, porque você parte do pressuposto que o parlamento vai ser bicameral, está errado, como foi em 1986, né? Tem que seguir o modelo de 33. Em 33 foram eleitos constituintes. E por que eu falo parlamento bicameral entre tantas outras coisas que a gente poderia dizer? Tem vários países que não têm Senado. Por exemplo, Portugal. É condição sine qua non para uma república ter Senado? Não. O Senado é uma instituição em que, por mais idade, há uma reflexão mais ponderada dos fatos? Não. O exemplo brasileiro é inequívoco para isso. Portanto, esse beco sem saída vai ter de ser resolvido nos 3 poderes, né? E na Carta Magna. A questão é como? Como? Acreditar, e eu tenho falado há meses, que a solução é no dia 7 de outubro, no primeiro turno da eleição presidencial, dos governadores, presidentes, mas da renovação de toda a Câmara dos Deputados, de 2/3 do Senado e todas as Assembleias Legislativas, é ilusão. É ilusão porque as regras que estão produzindo aquela eleição são regras viciadas, com partidos políticos viciados, né, com voto proporcional. Em suma, nós não vamos mudar com aquilo que não muda. Essa que é a questão. Nós já tivemos momentos na história do Brasil de beco sem saída. Não é o primeiro, mas é o mais grave. É o mais longo no tempo e o mais profundo. Esse é o nosso desafio. Como sair desse beco sem saída institucional? De que forma? Como construir uma república democrática? São perguntas que nós vamos responder esse ano, o próximo. E quanto mais cedo nós encontrarmos a saída, melhor para o Brasil. Porque no momento que desatarmos a crise mais grave da história, estrutural no campo político, esse país tem condições de crescer rapidamente. Essa é a questão central na minha leitura.